Todos somos escolhidos, mas com missões diferentes. Você já sentiu lá no fundo que existe algo maior te movendo? Como se uma voz silenciosa, porém poderosa, chamasse você para cumprir uma missão que ultrapassa a rotina diária. Não é coincidência. Desde os tempos mais remotos, o mundo tem visto surgir pessoas marcadas por um propósito divino. Os escolhidos. Eles são os faróis que iluminam caminhos, os guardiões de verdades antigas e os agentes da transformação. Neste vídeo, vamos revelar 9 tipos desses escolhidos, cada um com um papel único e essencial para um plano maior. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se você sentir que esta mensagem fez sentido para você, comente abaixo, eu reconheço o meu papel. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Agora, prepare-se para reconhecer sinais, despertar dons e talvez finalmente entender por que você é exatamente quem deveria ser. O escolhido oráculo, aquele que vê além do tempo. Você já teve aquela sensação estranha de saber que algo vai acontecer e acontece como se o futuro sussurrasse no seu ouvido? Pessoas assim não estão apenas sonhando ou imaginando coisas, elas carregam um tipo raro de percepção que vai muito além do comum. Esse é o oráculo, um escolhido que não enxerga só com os olhos, mas com o espírito. Ele sente o que está por vir, às vezes em forma de sonho, outras em pensamentos que chegam do nada. Pode ser uma angústia repentina, uma certeza que surge do silêncio ou até mesmo um aviso claro vindo do interior. E o mais impressionante, essa voz nunca se engana. Desde as civilizações antigas, figuras assim eram procuradas por reis, líderes e guerreiros antes de decisões importantes. Eram os portadores da visão, aqueles que decifram o invisível e indicam o caminho quando todos estão perdidos. Mas o oráculo não está aqui para impressionar, está aqui para guiar. Ele é como uma bússola viva. Enquanto o mundo tropeça na escuridão, ele consegue apontar para onde seguir. A Bíblia descreve bem esse chamado em Amós, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se você sente que carrega esse tipo de percepção, se as coincidências são frequentes demais para serem só coincidência, talvez você não seja apenas sensível, talvez você tenha sido escolhido para enxergar o que os outros ignoram. Esse dom é raro e é por isso mesmo que vem com responsabilidade. Porque quem vê além também carrega o dever de ajudar quem ainda está cego. 2. O espírito livre, o quebrador de correntes. Você já sentiu que o mundo tenta te encaixar em moldes que simplesmente não servem? Como se tudo à sua volta te empurrasse para um roteiro que você nunca escreveu, nem quis fazer parte. Se a resposta é sim, talvez você esteja entre aqueles que vieram ao mundo para romper padrões, não para segui-los. O espírito livre é esse tipo raro de escolhido que carrega desde a infância uma inquietação difícil de explicar. Ele não aceita respostas prontas, não se submete a sistemas engessados e muito menos vive para agradar. Há algo dentro dele que grita por verdade, por autenticidade, por espaço, para ser quem realmente é. Muitos o veem como rebelde, fora da curva, até mesmo problemático. Mas por trás da aparência desajustada existe um propósito maior: despertar consciências adormecidas. Ele é o lembrete vivo de que liberdade não é apenas física, é espiritual. Não se trata apenas de ir e vir, mas de viver em sintonia
com a própria essência, sem máscaras, sem fingimentos, sem correntes invisíveis. Esse escolhido questiona tudo. A escola ensina uma coisa, ele sente outra. A sociedade aponta um caminho, ele escolhe o oposto. Não por teimosia, mas porque vê além do que o sistema tenta esconder. Ele não veio para repetir fórmulas, ele veio para quebrá-las. A missão do Espírito Livre é clara: desafiar as ilusões da Matrix e acender a chama da coragem nos corações que foram ensinados a se calar. Ele é aquele que se levanta enquanto todos se conformam, que segue sua intuição mesmo quando o mundo diz para obedecer. E quando ele vive sua verdade, algo poderoso acontece. Outras pessoas se sentem autorizadas a fazer o mesmo. A liberdade dele contagia, a autenticidade dele dá permissão, a vida dele inspira. Na Bíblia, há uma verdade que ecoa esse chamado. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Livre carrega essa presença. Ele é a prova de que viver com alma livre é possível e, mais do que isso, é necessário. Se você sente que nunca se encaixou, que nasceu para seguir um caminho só seu, talvez isso não seja um erro. Talvez seja o sinal claro de que sua missão é quebrar correntes, não usá-las. 3. O contador de verdades, a voz que não se cala. Algumas pessoas simplesmente não conseguem fingir. Quando algo está errado, elas sentem. Quando há mentira, elas percebem. E mesmo que todos escolham o silêncio, essas pessoas falam. O contador de verdades é assim: um escolhido que carrega a coragem de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso traga desconforto. Ele não vive para agradar, vive para ser verdadeiro. Em um mundo cheio de máscaras, ele é a presença que incomoda, mas também liberta. Sua missão não é julgar, mas revelar o que está escondido, abrir os olhos de quem ainda vive na ilusão. Isso exige coragem, às vezes custa amizades, apoio, aceitação. Mas para esse escolhido, a verdade vale mais do que qualquer aplauso. A Bíblia confirma esse propósito em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você sente que não consegue se calar diante da mentira, que tem um impulso quase incontrolável de revelar o que os outros preferem esconder, então talvez essa seja a sua missão. 4. O infiltrador inspirador. A semente de luz em meio à multidão. Nem todo escolhido chama a atenção com palavras fortes ou gestos ousados. Alguns atuam em silêncio, mas com enorme impacto. Eles estão nas redes sociais, na arte, na música, nas telas e usam tudo isso como ferramenta para espalhar consciência sem que o público perceba de imediato. Esse é o infiltrador inspirador. Um escolhido que se mistura com o mundo para despertar quem ainda está dormindo. Sua missão é levar mensagens profundas por caminhos sutis. Às vezes, é um verso de música que toca a alma, um vídeo que provoca reflexão, uma fala leve, mas que planta uma ideia nova. O infiltrador sabe que nem todos estão prontos para verdades escancaradas, por isso entrega sabedoria em camadas. Ele inspira com beleza, criatividade, carisma e autenticidade. Muitas vezes, nem parece espiritual à primeira vista, e é exatamente aí que está sua força. Por trás de um estilo envolvente, existe um propósito claro: abrir olhos. Ele atua dentro do sistema, mas nunca é controlado por ele. Na Bíblia, esse movimento sutil é refletido em Mateus, capítulo 5, versículo 14, onde está escrito: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mesmo quando não parece, a luz do infiltrador brilha. Ela alcança onde outros não conseguiriam e transforma. Se você sente que tem algo a dizer,
mas prefere expressar através da arte, da comunicação ou da criatividade, talvez essa seja a sua forma única de despertar o mundo sem precisar gritar. 5. O escolhido confuso. A alma que sabe, mas ainda procura. Tem pessoas que sentem que há algo grande dentro delas, mas não conseguem explicar. Elas sabem que a vida vai além do que se vê. Percebem que o sistema é falso, que o mundo está de cabeça para baixo, mas ainda assim se sentem presas, sem saber o que fazer com tudo isso. Esse é o escolhido confuso. Alguém que já despertou por dentro, mas ainda não entendeu como viver essa verdade no mundo lá fora. Ele lê, pesquisa, sente, questiona, mas ainda se vê cercado por rotinas, obrigações e dúvidas. A mente está cheia de consciência, mas os pés continuam presos ao chão da realidade comum, e isso gera frustração. Porque saber quem você é, mas não conseguir ser, é uma das dores mais silenciosas que existem. O escolhido confuso não é fraco, está apenas no meio do processo. Entre o chamado e a ação, entre o saber e o fazer. Isso, por mais desconfortável que pareça, faz parte da missão. A Bíblia revela essa tensão interna em Romanos, capítulo 7, versículo 15, onde Paulo escreve: Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Esse conflito é real, mas também é temporário. Se você se reconhece aqui, saiba, isso não é falha, é fase, é o começo de uma transição. E quando você encontrar coragem para alinhar sua essência com sua prática, tudo vai fazer sentido. 6. O eremita, aquele que encontra Deus no silêncio. Algumas pessoas não se sentem sozinhas quando estão em silêncio. Pelo contrário, é justamente aí que se sentem mais conectadas. Enquanto o mundo corre, grita, compete, elas se recolhem. E ali, longe do barulho, encontram respostas que ninguém mais consegue ouvir. Esse é o eremita, um escolhido que valoriza a solitude como um espaço sagrado de escuta, conexão e cura. Ele não tem medo de ficar só. Prefere uma tarde em meio à natureza do que uma multidão. Encontra beleza no vento, no céu, na terra molhada e sente a presença divina nas pequenas coisas. O eremita é introspectivo por natureza. Observa mais do que fala, sente mais do que demonstra. Seu mundo interno é vasto e cheio de sabedoria. Ele se retira não por fuga, mas por escolha, porque ali no silêncio é onde sua alma se expande. A Bíblia expressa essa essência com clareza em Salmos capítulo 46, versículo 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse tipo de escolhido nos ensina que não é preciso ir longe para se encontrar. Basta calar o mundo de fora e ouvir a voz de dentro. Se você sente paz no isolamento, se sua energia se renova quando está só, se ouve Deus no som da quietude, então talvez o seu caminho seja esse: ser um canal de luz que se fortalece na introspecção, para depois transbordar sabedoria. 7. O guerreiro, aquele que não recuou. Existem pessoas que não aceitam ficar paradas diante da injustiça, da escuridão e da mentira. São os que se levantam para defender a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar desafios gigantescos e inimigos invisíveis. Esse é o guerreiro, um escolhido cuja força vai além do físico. É coragem espiritual, fogo interno que arde para proteger, lutar e libertar. Ele não vira a outra face nem se rende ao medo. Fica firme no campo de batalha da vida, combatendo tudo o que ameaça a liberdade e a luz. Sua missão é clara: despertar aqueles que ainda dormem e liderar pela coragem. Muitos o veem como alguém duro, até implacável, mas o que move esse escolhido é amor. Amor por um mundo melhor, onde a verdade prevaleça e a escuridão seja vencida. Na Bíblia, o espírito desse guerreiro está presente em Efésios, capítulo 6,
versículos 10 a 11, que dizem: Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você sente um chamado para enfrentar as batalhas que muitos evitam, se sua voz não se cala mesmo diante da adversidade, talvez essa seja a sua missão: ser a luz que desafia as trevas e o escudo que protege os fracos. 8. O curador, o transformador pelo cuidado integral. Há quem entenda que cuidar do corpo é cuidar da alma. Para esses escolhidos, saúde não é apenas ausência de doença, mas uma conexão profunda entre mente, espírito e corpo. O curador dedica sua vida a mostrar que mudanças simples, como uma alimentação equilibrada, exercícios e hábitos conscientes, podem renovar energia, clareza mental e até a espiritualidade. Eles não apenas falam, vivem o exemplo, seja como professores, terapeutas ou guias. Ajudam outros a reencontrar vitalidade e equilíbrio, mostrando que a transformação começa de dentro para fora. A mensagem deles é clara: quando você nutre seu corpo com amor e consciência, seu espírito floresce junto. Essa abordagem integral é uma porta para a cura verdadeira, que ultrapassa o físico e toca a essência. Na Bíblia, essa visão está presente em Coríntios 1, capítulo 6, versículos 19 e 20, que afirmam: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se você sente paixão por ajudar pessoas a se reconectarem com a própria saúde e vitalidade, sua missão pode ser essa: ser um farol que guia para o cuidado integral da vida. 9. O ancião, o guardião da sabedoria ancestral. Existem aqueles que carregam nos ombros o peso e a luz de uma vida inteira de experiência. São os sábios, os xamãs, os mestres que atravessaram gerações, testemunhando os ciclos da existência e guardando segredos que o tempo não apagou. O ancião é o escolhido que orienta com calma, transmitindo ensinamentos profundos e ajudando a humanidade a encontrar seu caminho, através da história e da espiritualidade. Eles são as raízes que sustentam a árvore do conhecimento, conectando passado, presente e futuro. Sua missão vai além do aqui e agora. É garantir que a chama da verdade e do amor continue a iluminar as próximas gerações. Desde os altos Andes até as tribos da África e da Índia, esses guardiões são reverenciados por sua sabedoria e presença. São eles que mantêm viva a ponte entre o céu e a terra. A Bíblia destaca o valor da experiência e da orientação em Salmos, capítulo 91, versículo 17, onde está escrito: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Se você sente um chamado para preservar, ensinar e guiar com amor e paciência, talvez seu destino seja esse: ser o farol da sabedoria para os que caminham atrás de você. Agora que você conhece esses 9 perfis, a pergunta que fica é: com qual deles você mais se identifica? Porque, na verdade, ser escolhido não é sobre ser perfeito, é sobre aceitar seu chamado e agir mesmo diante dos desafios. Cada um desses caminhos carrega uma força, capaz de transformar não só a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Então, desperte essa luz que está dentro de você. Compartilhe nos comentários qual papel toca seu coração. E vamos juntos construir uma rede de apoio e crescimento espiritual. Lembre-se, você nunca está sozinho. Seu destino está entrelaçado com o propósito maior. E essa jornada só está começando.